Isso é muito bom, porque o mundo hoje é um mundo onde a arte tem, a cultura tem muitas manifestações, aí a gente precisa ver o que é que a teologia tem a nos dizer, como a teologia pode nos ajudar. Joia? Então, assim, a gente vai entrando, a lista de presença já está lá com a dona do barraco, é que está aí fazendo a lista de presença, ela que está dando aí a conferência das presenças, e todos vocês são muito bem-vindos. A Teologia Prática e Mentoria tem como parceiros a Faculdade Unida. Estava olhando aí nos cursos da Faculdade Unida, os cursos são sensacionais, maravilhosos, e também com parceria a Editora Garimpo. A Editora Garimpo tem enviado para os nossos preletores algumas lembranças. Os nossos preletores estão fazendo isso gratuitamente, mas nós entendemos que é importante estabelecer com eles um vínculo de agradecimento pela presença deles conosco. Então, isso aí é muito legal. Então, a gente dá graças a Deus pela Editora Garimpo. Você pode acessar lá, tem livros muito bons mesmo. Eu tenho comprado muito na Editora Garimpo, e livros a R$10, assim, sem taxa de entrega. Então, assim, você pode comprar uma grande quantidade de livros. Imagine um livro hoje a R$10. Eu comprei um livro do Ricardo Quadros Gouveia sobre missão integral, que custou R$10. Ele estava aqui na minha frente, agora eu tenho que procurar aqui na minha bagunça, aqui, onde é que está esse livro. Mas está aqui o livro. É um livro com 150 páginas. Deixa eu ver aqui como é que faz aqui. Por R$10. Então, coisa muito boa. A Editora Garimpo tem nos ajudado bastante. E a Faculdade Unida dando, né, um certificado como um curso de extensão reconhecido pelo MEC, a todos aqueles que têm uma frequência aí de 75% em nossos encontros, né, em nossa mentoria. Então, eu tenho um compromisso com eles de fazer esse anúncio toda sexta-feira, né? Então, isso aí faz parte do nosso comprometimento com eles. Uma alegria muito grande ter todos vocês aqui, tá? Oramos para que Deus esteja guardando vocês aí de qualquer problema de saúde e guardando a família de vocês. Gente, na semana passada nós tivemos uma situação que nos deixou assim bem tristes aqui no nosso encontro. Qualquer coisa que você quiser, qualquer comentário que você quiser fazer sobre o preletor, você faça diretamente comigo no privado. Eu te responderei no privado. Por favor, não faça comentários públicos sobre nenhum preletor. Precisamos manter a educação, o bom trato, tá? Aqui, para a gente não ter nenhuma atitude que venha nos envergonhar. Várias pessoas vieram falar comigo depois, então vou pedir que a gente tenha esse tempo assim, mas um tempo muito legal, de aprendizado, de crescimento, e isso de uma maneira polida, de uma maneira educada.
Se você não gostar do preletor, se você não gostar da preleção, você pode sair de boa, você não é obrigado a ficar aqui. Mas se você quiser falar alguma coisa, fale comigo no particular. Tá bom? Então, é isso daí. Nosso tempo já está... já são 9h10. Está conosco hoje o professor André Tadeu de Oliveira. Ele é formado em jornalismo pela FMU e em teologia pelo Mackenzie e a FATIP, né, a Faculdade Teológica de São Paulo, da Igreja Presbiteriana Independente. Ele é mestre em ciências da religião pela Universidade do Estado do Pará, já escreveu o livro Nazismo e Religião, entre a Aliança e o Conflito, e eu conheci a resistência reformada, que é um movimento muito interessante. Conheci conversando aí com o André, ele já esteve na direção do movimento da resistência reformada, o movimento tem, assim, contribuído muito para o crescimento, para a discussão, para os debates, de uma crítica a esse atual momento onde nós nos encontramos aqui no Brasil e vendo como a teologia reformada pode contribuir com isso. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e trabalha em alguns setores, em alguns órgãos oficiais da IPI do Brasil. Ele é pastor em uma cidade também, lá o nome da cidade é Alexânia. Alexânia, é isso mesmo, André? Isso mesmo, Paulo. No interior de Goiás. E ele vai falar hoje é a nossa temática, a teologia e a arte como influências, como contribuições para a espiritualidade do cristão, para a espiritualidade do ministério pastoral. Então, André, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, muito obrigado pela sua presença e fique à vontade, já está sendo gravado, tá? Esse material já está sendo gravado, depois nós vamos colocar no canal do YouTube para que os irmãos possam ter acesso. Ok, André? Muito bem-vindo, Deus te abençoe. Maravilha, um bom dia a todas e a todos, espero que vocês estejam me escutando bem. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Paulo, que entrou em contato comigo faz, acho que, uns 4 meses, e me estendeu esse convite. Eu me senti muito honrado e, antecipadamente, eu peço desculpas se, eventualmente, a imagem não estiver boa, né? Porque eu sou marinheiro de primeira viagem, em aula via Zoom, em lives, então eu não tenho essa familiaridade toda, então que eu peço um pouquinho de complacência da parte de vocês, tá? Então, dito isso, é igual o Paulo disse, que o nosso foco hoje vai ser a respeito da relação com a teologia e a arte. Mas você pode colocar também o termo vida religiosa ou também a espiritualidade no lugar de teologia. Mas o que importa é isso, que é essa nossa proposta. Fazer um diálogo entre, no caso, a nossa fé e a arte. Mas a ideia aqui não é fazer uma leitura da arte religiosa, mas naquilo que nós chamamos de arte secular. Porque o que acontece? Infelizmente, no Brasil, o meio evangélico ele tem uma influência muito grande do fundamentalismo. E aqui eu não vou querer entrar em polêmica sobre o que vem a ser fundamentalismo, nem aquilo que ele faz. Mas a gente sabe que uma mentalidade fundamentalista ela é uma mentalidade do sectarismo, né? Então, e é uma coisa que acontece muito com as artes. Eu acho que vocês, eu não sei qual é a idade da maioria que me escuta agora, mas eu estou com 45 anos de idade, e não na minha igreja de origem, mas alguns amigos evangélicos de outras igrejas, de que eles comunicavam para mim, por exemplo, que era um absurdo um crente ouvir música secular,
aquele famoso termo, né? Que é a música do mundo. Só que a gente vai aprender hoje aqui que se nós realmente desejarmos ser relevantes na sociedade, é necessário que exista um diálogo entre a nossa teologia, entre a nossa fé cristã e a arte secular, e a arte que nos envolve, e a respeito disso que eu queria falar com vocês, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Beleza, André. Sim. Tem uma Maravilha. queda Então, aí, mas pode continuar. tá. Mas a minha fala ela foi ouvida normalmente agora? Tá, então é o seguinte. Beleza. Eu tenho aqui alguns livros, né, que são os referenciais teóricos que eu vou fazer uso. O primeiro é esse aqui, que é um clássico, tá? Que é o livro do Paul Tillich, que é Teologia da Cultura. Ele saiu pela editora. É a fonte editorial. E a tradução é boa, tá, gente? Por causa que quem fez foi o finado Jacim Marasquim, e ele é um camarada que estudou com o Tillich em Nova York, e é uma boa tradução, e é um livro que é referência nesse assunto. Aí depois, um outro livro que eu vou usar, ele é de um filósofo, não teólogo, que é mais conservador do que o Tillich, mas que vai nos ajudar muito, que é esse holandês aqui, que é o Rockamaker, que saiu pela editora Ultimato, e o título do livro é A Arte Não Precisa de Justificativa. Então, depois eu vou passar para vocês um esquema daquilo que eu estou falando, e esses livros aqui. E eu estou usando também como apoio os dois outros livros também. Esse daqui, que é do reverendo Carlos Eduardo Calvani, que é chamado A Teologia da Arte, foi lançado em coedição, aqui no caso pela editora Paulinas e a Fonte Editorial. E um outro livro também, que vai servir de apoio para a gente, esse Teologia e Poesia, a dimensão religiosa da cultura, é na poesia de Vinícius de Moraes, que é de autoria do Kleber Diniz Torres, que é a dissertação de mestrado dele, e acabou saindo aqui pela Fonte Editorial. Então, aí feita essa introdução, eu queria falar aqui para vocês de que existe uma confusão muito grande entre os termos arte e cultura, porque existem pessoas que falam, não, mas o fulano tem uma cultura elevada, mas existe uma diferença entre esses dois termos. Em primeiro lugar, arte é uma palavra que é decorrente de um termo latino que a gente chama de ars, que é A-R-S. E esse termo, que ele significa, é um fato técnico, que é uma habilidade de você fazer alguma coisa. Só que não é algo assim que nós chamaríamos de pragmático, mas essa habilidade, mas essa técnica, que ela tem um caráter estético, que ela busca apresentar o belo e faz uso da imaginação. É claro que esse conceito de belo, ele é algo muito subjetivo. Aquilo que pode ser belo para mim, eventualmente não vai ser belo para o Paulo. Mas a ideia do artista é meio que mostrar de uma forma lúdica um tipo de percepção da vida que ele tem e, eventualmente, mostrar o belo fazendo uso da imaginação. Então, essa que é a ideia de arte, que é uma coisa técnica, no caso é uma habilidade, mas que mexe com o estético, mas que mexe com a imaginação. Agora, a cultura é algo mais abrangente. O que é cultura? A cultura é simplesmente as atividades humanas como um todo. E aí a arte se inclui. Então, a cultura, no caso, é a política, a cultura é a língua que você fala, é a religião que você professa, e a arte também, ela se insere na cultura. Então, vejam, não confunda esses termos que, às vezes, que eles são confundidos. Arte é algo que é estético e que faz meio que parte da cultura. E a cultura, ela acaba abrangendo isso tudo. Tá? Então, só para ficar claro isso, para que não haja nenhum tipo de confusão entre os termos arte e o termo cultura. Mas agora a gente vai falar um pouco a respeito da relação entre a arte e a teologia, ou espiritualidade, ou a nossa vida pastoral, ou a nossa vida como cristã. E aqui que eu vou entrar um pouco no que
é o nosso amigo Paul Tillich, que é muito falado, falam muita coisa dele, mas quase ninguém leu, né? Eu acho muito engraçado isso, que muitas pessoas que falam algumas coisas sobre o Tillich, que você pergunta, mas o que você leu do Tillich? Ah, eu li a resenha da resenha da resenha, lá no blog do fulano de tal, mas nunca foi na fonte. Eu acho um pouco complicado a gente criticar alguém sem, no caso, ler aquilo, né, de que a pessoa falou. E essa relação entre a arte e a teologia. Em primeiro lugar, é necessário a gente meio que, não vou dizer que redefinir, né? Mas é que fazer uma nova leitura da palavra teologia. Existe aquela ideia de que a teologia é a ciência de Deus, né? Que se estuda a Deus. Mas o Tillich, ele propõe de que a teologia, de que ela é o estudo de uma forma a qual um certo grupo que ele compreende a sua religiosidade. Então, vejam bem a diferença, de que não é o estudo de Deus, mas é um estudo que é focado em uma maneira que uma certa linha teológica ou que uma certa forma de tradição acabe enxergando a sua fé. Tá? Então, é isso que é a teologia de acordo com Tillich. Não é o estudo de Deus, mas é o estudo que aborda a forma como uma tradição, a forma como uma confissão e acaba enxergando essa divindade. Tá? Então, isso que é a teologia. Aí agora vem a definição de religião. E é bem interessante que o Tillich fala. É claro que Tillich, ele não deixa de lado aquela ideia tradicional, né, de que nós temos de religião, que é feita de dogmas, que é feita de rituais. Não, que ele mantém isso. Mas ele diz que religião vai além disso. Ele afirma que religião é simplesmente a preocupação suprema do ser humano. Não somente aquilo que a gente faz na igreja, não somente oração, mas aquilo que move o ser humano, mas aquilo que faz a vida dele, no caso, ser uma vida com sentido, ele chama de religião. Então, que esse termo é fundamental a fim de que a gente venha entender, né, que venha a ser religião segundo Paul Tillich, que é a preocupação última ou chamada de suprema do ser humano. E aí você pergunta, mas o que isso tem a ver com a arte? Mas o que isso vai ter a ver com a cultura secular? E aí Tillich nos diz o quê? Que essa preocupação suprema, que no fundo é Deus, mas que o ser humano acaba buscando em outras situações, de que ela se faz vista onde? De que ela se faz vista na arte, na cultura também. Exemplo, mesmo que uma música ou um quadro eles sejam seculares, mas lá no fundo, mas lá no âmago, você vai encontrar aquilo que Tillich chama de preocupação suprema, que está escondida naquela obra de arte. E aí, o que ele faz? Ele diz de que é dever do teólogo, de que é dever do cristão estudar essa arte, estudar essa cultura, a fim o quê? De achar lá no fundo a preocupação suprema, de achar lá no fundo essa busca, no caso da religião. E ele cunhou um método, que ele chama o método da correlação. Então, o que ele diz? Que o cristão, que o teólogo, de que eles devem estar atentos à arte, de que eles devem estar atentos à cultura, e a fim de saber aquilo que mexe com o ser humano. E o que acontece? Na hora que ele descobre, de que ele analisa um quadro, por exemplo, que o sentido do quadro vai além daquilo que a tela diz, mas ele passa a algo existencial, o cristão faz o quê? De que ele vai na teologia, de que ele vai na revelação e explica, olha, de que a palavra de Deus, de que a escritura sagrada, de que ela vai trazer a resposta. Então, de que o diálogo com a arte não é pensando de que a arte vai responder, mas a arte, ela acaba trazendo as perguntas. Aí o cristão, ele fica antenado, ele faz uma dissecação daquela obra de arte, e aí ele vai na Bíblia, ele vai na teologia e diz, opa, é o seguinte, esse drama existencial que essa ópera passa, que esse quadro passa, que essa música passa, só vai ser respondido por meio de Cristo, só vai ser respondido por meio da fé. Então, por isso
que ele criou esse método que ele chama de correlação, de que ele faz a relação com a arte, ou com a cultura em geral também, né? Mas como foco aqui a arte, de que eu vou focar somente na arte, que é essa técnica estética, né? De que nós falamos, de que ele faz a correlação com isso, mas depois ele vai na tradição cristã, ele vai na teologia, ele vai na escritura e acaba apresentando que a resposta que aquele momento, que aquele movimento que acaba buscando naquela expressão artística, ela só é dada por meio da fé. Então, que é essa a ideia do Tillich. E aí depois ele cunha uns outros pensamentos que são interessantes, de que ele diz que, no fundo, a religião, que ela é a substância da cultura. O que é isso? É aquilo que nós falamos. Porque na hora que você enxerga a religião como sendo a preocupação suprema, não somente o dogma, não somente o culto na igreja, não somente a missa, mas a preocupação existencial do ser humano, a cultura, de que ela vai ter a substância, essa busca. Então, que a religião, que é a substância da cultura. E a cultura, ou a arte, que é a forma como a religião se expressa. Tá? Então, que aqui é uma ideia básica de como que nós temos que dialogar com a arte e com a cultura. Eu acho, né, isso me fiz claro, que já fica já muito perceptível como que a gente deve olhar, então, a arte secular de uma outra forma. Não somente olhando só aquilo que ela passa. E aqui não tem nada a ver com teoria de mensagem subliminar, não. Mas é você meio tipo, que dá uma analisada se existe algo além daquilo que aquele artista fez. E aí é uma coisa que demanda técnica, é uma coisa que demanda estudo, tanto teológico como artístico também. Então, por isso, eu aprendi isso nas minhas aulas de educação artística no colégio, né? Que às vezes que a gente ia visitar um museu, lá em São Paulo, o MASP e outros museus, né? E a professora falava, olha essa tela com atenção. Não fica assim analisando somente superficial, mas olha aquela feição daquele quadro e a expressão daquela pintura e vê se você acha uma coisa a mais. E isso é engraçado, que era uma aula de uma professora que não era cristã, que não sabia nada de teologia, mas ela já pega essa ideia do Tillich, de que a arte ela vai além daquilo que expressa, de que ela mostra uma outra coisa. Então, por isso, na hora que vocês verem um quadro, ou uma música secular, ou um filme secular, é claro, eu não vou ficar na neurose de achar coisa que não existe, mas assistam o filme, escutem a música e vejam o quadro já uma outra percepção, não somente com aquilo, né, que eventualmente de cara mostra. Então, eu acho que fica muito claro por causa que o mundo aí fora, o mundo secular, ele... É claro que no Brasil isso não é tão visível, mas você vai na Europa Ocidental, por exemplo, ou no caso da costa leste dos Estados Unidos ou do Canadá, as pessoas ainda elas mostram aquela fome de espiritualidade. Mas como a religião organizada ela acabou meio que perdendo o seu espaço, que ela vai mostrar essa busca, ela vai mostrar o interesse na última preocupação de outras formas. Não na forma dogmática, não na forma doutrinária, mas na expressão artística. E se a igreja quiser ser relevante, se ela quiser realmente entender aquilo que as pessoas estão buscando, é necessário que ela fique atenta naquilo que nós chamamos de arte ou de cultura secular. Mas aqui no Brasil mesmo, que é um contexto diferente, se nós analisarmos alguns nichos como que alunos de universidade pública, mais intelectuais, e algumas pessoas de classe média alta que têm uma aversão à religião, nós só vamos conseguir o quê? Porque dialogar com esse povo se a gente cair aqui nesse prisma. Porque você vai entrar numa faculdade, por exemplo, onde a fé cristã não tem nenhuma relevância, e você vai falar, olha, eu queria explicar para vocês o credo dos apóstolos. Gente, eles vão falar assim, hã? E aí? Mas se você falar, olha, que aquele movimento cultural chamado expressionismo, que ele mostra a questão da angústia humana,
eu acho que eu posso falar para vocês aquilo que eu penso a respeito do expressionismo. Então, vejam que já abre uma porta muito grande para que a gente venha entrar num espaço que não vai nos chamar se a gente entrar com uma Bíblia debaixo do braço. Tá? Então, é esse ponto de que eu queria já dar uma abordada. Tá? Que agora ainda, né, continuando, usando o referencial do Tillich, de que ele fala a respeito dos elementos da obra de arte. E esse ponto é muito importante para que a gente faça o método que a gente chama de correlação da forma mais certa, mais correta. E o Tillich diz que a obra de arte, que ela é composta de 3 elementos. O primeiro é o tema. O tema é o assunto, tá? A segunda forma, que é a forma, né? Que é a maneira que a arte ela se expressa. E o terceiro é o estilo, tá? Então eu vou explicar. É o tema. É um exemplo aqui, que eu vou falar depois. É o quadro do Picasso, que é o famoso Guernica, que eu acho que vocês já viram, alguns já viram, né? E o tema do Guernica qual é? É uma cidade espanhola que foi bombardeada em 1936, na época da Guerra Civil Espanhola, pela Força Aérea Alemã. Então, o tema do quadro é o quê? É uma cidade que foi alvo de um bombardeio lá, no caso, do País Basco. Tá? E a forma, que é um quadro, que é uma pintura. Então, essa é a forma. E o estilo? Estilo é o quê? No caso, ou é a escola, e aqui nesse caso nós chamamos de cubismo, ou é aquilo que a obra de arte que ela quer transmitir. Tá? Então, tema é o assunto. A forma, ou é uma pintura, ou é escultura, ou é uma música, ou é uma poesia. E o estilo, no caso, a escola, ou a ideia que a obra de arte que ela quer transmitir. E o Tillich nos diz que para a nossa teologia da cultura, ou para a teologia da arte, que a forma não nos interessa. Não é relevante se é uma pintura ou se é no caso, uma escultura, porque não é uma análise de cunho técnico que a gente vai fazer, não é se aquele camarada realmente ele pintou da maneira correta, se ele é realmente um cubista, não é isso que a gente vai analisar. Mas o que importa para nós é o tema e o estilo, por causa que é por meio do cruzamento entre o tema e o estilo que a gente vai fazer um método que nós chamamos de correlação, que é o tema, que é o assunto que é abordado, e o estilo, que é a escola artística ou é aquilo que essa obra de arte de que ela deseja passar no seu âmbito. Tá bom? E aí, de que eu vou dar aqui alguns exemplos que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. E aí eu lamento que eu não estou usando o computador, porque seria interessante que eu mostrasse para vocês alguns quadros, mas eu vou falar agora, e aí depois eu vou mandar para vocês um resumo, que vocês podem olhar no Google, que é fácil, né? Eu vou até citar o nome aqui agora, aí você pode jogar no teu Google, que a tela vai aparecer, você vai entender. Tá? Então, que ele trabalha com alguns subitens nisso que a gente falou. Primeiro subitem, ele chama o quê? Que é o tema não religioso e o estilo não religioso. Aqui eu vou dar um exemplo que é muito tosco, tá? Que é um filme muito chinfrim, mas que me veio na cabeça, que passava muito tempo no SBT, é chamado O Último Americano Virgem. Não sei quem já viu esse filme, mas é um estilo tipo esses American Pie da vida. Olha, que é um tema que não tem nada de religioso e é um estilo também nada religioso. Na verdade, eu acho que nem estilo tem aquilo. Só que o mais curioso é que o Tillich, que ele diz o quê? Que até num caso desse, se você analisar, você pode tirar uma lição religiosa. Você pergunta, mas qual? Aí você analisa. Mas o que leva uma pessoa, mas o que leva um grupo de pessoas a ficar buscando prazer pelo prazer? Isso é, que essa busca hedonista, né, de uma sexualidade que teoricamente vai lhe satisfazer, mas nunca lhe satisfaz, e aí fica aquela questão, que o camarada dorme com uma moça hoje, aí dorme com outra amanhã, aí dorme com outra no sábado, isso é,
que ele vai buscando prazer na sexualidade, mas a maior prova que ele não encontra isso é que ele deve sempre recorrer a isso. Então, vejam que um filme que é clichê como esse, né, que de acordo com os amantes do alto cinema não tem nenhum valor artístico, de que ele tem um tema que não é religioso, muito pelo contrário, né, que é bem profano, e o estilo também não é nada profundo, mas você vê e você analisa. Olha como o ser humano é vazio, né? Que ele cai numa teia, que ele vai procurando coisas que supostamente vão lhe fazer feliz, mas ele não vai conseguir. E aí você já faz uma interpretação, você apresenta o evangelho. É claro, com sabedoria. Então, aqui é um exemplo de uma obra que tem um tema não religioso, e o estilo não religioso, mas que mesmo assim, se você analisar, é muito provável que você vai encontrar aquela preocupação última, que é a busca da felicidade, que é a busca do sentido, mas aqui que é focado em algo que a gente sabe que não vai trazer esse sentido, não vai trazer essa paz, que é esse tipo de sexualidade exacerbada. Então, é o tema não religioso e o estilo não religioso. Agora o Tilly que fala de uma segunda categoria, desculpa. Chama de tema não religioso, mas estilo religioso. E aqui é bem interessante, porque o tema é secular, mas na hora que você já olha a obra, você já vê que ele traz um estilo em si que já te projeta para alguma coisa. E aqui eu vou citar o primeiro exemplo, que é um quadro que foi pintado por um pintor lá da Noruega chamado Edvard Munch, que é um quadro de 1893. Ele tem o nome de O Grito. Então anotem aí, que Edvard Munch, e o quadro tem o nome de O Grito. E esse quadro, que ele pertence à escola que nós chamamos de expressionista. E qual é a marca base da escola expressionista? Que é mostrar a realidade de uma forma muito deformada, que é mostrar a realidade de uma forma feia. Eu pergunto para vocês, será que essa escola, que ela já não se casa claramente já com a doutrina do pecado original, que mostra que o ser humano é decaído, de que Deus no início ele cria um mundo perfeito, de que ele cria a natureza perfeita, de que ele cria o ser humano perfeito, mas entra o pecado no mundo e essa suposta perfeição que ela se deforma. E a realidade não é isso que a gente espera. E a escola expressionista de pintura, que ela mostra o mundo assim. Não aquele mundo que a gente imagina, não aquele mundo perfeito, mas aquele mundo que é deformado. Então, veja, já de cara, aqui na escola do Munch, que é chamada de expressionismo, já é possível fazer uma correlação. Olha, esse camarada, que ele só pinta esses quadros deformados. Isso acaba mostrando aquilo que o ser humano é. Não por projeto de Deus, mas por aquilo que aconteceu após o pecado. Então, vejam que interessante. Mas agora eu vou falar um pouco mais do quadro, que é um quadro muito bacana. Esse quadro mostra uma pessoa, um boneco, né? Que ele está em cima de uma ponte. É uma ponte ou uma doca que fica em cima de um fiord. O que é um fiord? Que quem já viu Viking sabe o que eu estou falando. São aqueles rios, né? Que acabam cortando a Noruega e que em volta tem aquelas montanhas belíssimas. Então, que é um personagem de que ele está em cima de uma doca ou uma ponte, e essa ponte fica em cima do fiord. E a expressão daquela criatura que é uma expressão de angústia. Não é à toa que a tela se chama um grito. Então você vê que é uma figura completamente deformada, e aí no fundo você vê alguns raios de sol, mas você já olha para aquela figura e a angústia já está estampada no grito dela. Então isso é que não é um tema religioso. Não é um tema religioso, isso é que é uma pessoa que está em cima de uma ponte e ela solta um brado de angústia. Mas o estilo é religioso. Por quê? Porque mostra o grau de angústia que o ser humano ele traz dentro de si. Então, o que acontece? Você vê aquela obra e diz, é aqui, o bonequinho do Munch, né? O desenho, que ele acaba mostrando aquilo que o ser humano é por causa do pecado. Alguém angustiado, alguém sem sentido, alguém que não encontra nenhum tipo de paz na vida. E o que é mais interessante, né?
que essa obra, O Grito do Munch, que ela não é uma obra sozinha, mas é uma série. E olha os títulos que o camarada deu para os outros quadros. Que o outro, que ele chama de O Desespero e a Ansiedade. Então, veja, que começa com o grito do camarada na ponte, mas aí depois existe um outro quadro chamado Ansiedade e um outro quadro chamado Desespero. Então, aqui nós encontramos um tema não religioso, mas com estilo religioso. Por quê? Porque aquilo que projeta e a preocupação que existe, ela é uma preocupação religiosa, que é aquilo que Tillich chama de a busca do novo ser, a busca do novo homem, ou agora falando num termo bem evangelical que a gente conhece, que é a conversão, que é o novo nascimento, que é você encontrar uma vida com sentido diante de um mundo que, teoricamente, não tem nenhum tipo de sentido, nenhum tipo de paz, nenhum tipo de alegria. E aqui eu vou dar também um outro exemplo, né, que ainda acaba se encaixando nessa categoria, né, que é do tema não religioso e o estilo religioso. E é o quadro Guernica, que eu já citei, do Pablo Picasso. E, de novo, rememorando, que é um quadro que fala a respeito do bombardeio da cidade basca de Guernica, que aconteceu em abril de 1900, acho que foi 37. E o tema não é religioso, que é uma guerra civil. Mas quando você vê as figuras, que são formas geométricas, de seres humanos e de animais, você encontra uma angústia. Aí você pode falar assim, André, mas é a angústia da guerra, sim. Mas a ideia do cubismo, que é mostrar uma angústia que existe, no caso, não somente no ato, mas além disso. Então, é uma obra de arte, que o tema não é religioso, mas que mostra, de novo, a angústia, mas que mostra a loucura do mundo, né? Que é capaz de bombardear uma vila que era habitada somente por civis, que não tinha nenhum exército, nada, mas mostra a maldade humana. Ou, se a gente quiser fazer aqui um trocadilho, né, com o hipercalvinismo, que mostra a tal da depravação total do ser humano, né, que é capaz de cometer as maiores barbaridades em nome de uma ideologia, em nome de um poder, e que aliena a pessoa, e que acaba com vida, e que acaba com uma cidade inteira. Então, aqui é mais um exemplo daquilo que Tillich chama, né, de uma obra de arte com um tema não religioso, mas com estilo religioso, porque mostra uma coisa que vai além daquilo que eventualmente você vai ver na tela, ou vai escutar na música, ou vai ver no filme. E agora tem uma outra categoria, e essa vocês vão conhecer, tá? Eu vou dar um exemplo só, mas não vou caminhar muito, porque vai gerar polêmica. Que é o tema religioso, mas o estilo não religioso. O que é isso? O tema é religioso, mas o estilo, aquela preocupação, não fala do transcendente, é uma coisa banal. E aqui eu vou dar um exemplo mais do que famoso, que é aquela maravilhosa, entre 500 aspas, a música O Sabor de Mel, daquela nossa irmã, que até esqueci o nome da cantora, Damares, né? Não sei então. Porque, veja bem, que o tema é religioso, porque fala de Deus, que é um louvor. Mas o estilo, que ele não fala daquilo que é o principal, mas é uma história o quê? Tipo, de alguém que era ridicularizado porque não tinha bênção, mas aí Deus vai abençoando, e bênção como? Que é só material, nada a ver com a espiritualidade, nada a ver com aquilo que toca a pessoa, e ela vai meio que jogando na cara. A letra eu não me lembro direito, mas eu vou aqui meio que fazer uma interpretação. Olha, que eu não sei, que você que me viu assim, agora você vai me ver assado, que você que me ridicularizou porque eu não tinha nada agora, porque que a minha vitória, não é vitória de Deus, a minha vitória, ela tem sabor de mel. Então, veja, que é um tema religioso. E tem gente que, quando liga, até fecha os olhos, aí levanta a mão e acha que é o maior louvor da face da terra. Mas o estilo não tem nada de religioso. Por quê? Porque ele é materialista, porque ele é hedonista, que é uma versão, deixa eu ver, é uma versão gospel e não imoral do último americano virgem, que é uma busca o quê? Que é somente para aquilo que dá prazer aqui agora. Então, veja, que é um tema que é religioso, mas estilo não religioso.
E como eu disse, né, que eu peguei esse exemplo, mas se nós olharmos uma boa parte dos corinhos modernos, né, que essas músicas que nós chamamos de louvor contemporâneo, que é o tal do worship, né, nós vamos encontrar isso, que é um tema religioso, mas o estilo não é. Não é porque ele fica focado somente na pessoa e com temas banais. É claro que se você garimpar no fundo, você pode achar que é algo de religioso. Mas logo de cara você fala, isso daqui não se aprofunda, não vai no âmago da questão, não mexe com aquela criação do novo ser, que é uma coisa banal. E aí, por fim, o Tillich, ele chega naquela característica que ele chama do tema religioso e o estilo religioso. E essa é fácil de analisar. E aqui um exemplo que eu vou dar, que é muito claro, que é uma obra clássica maravilhosa, que eu acho que vários já escutaram, que é a Paixão segundo São Mateus, de Johann Sebastian Bach. Gente, que o tema é religioso, mas o estilo também é, porque o estilo é sublime. A música, o arranjo, que aquilo que as letras passam, né? A paixão de Jesus Cristo, a sua doação, a sua vida, aquilo que ele fez por nós. Então, veja, que é um tema religioso, porque ele fala sobre a paixão de Cristo, mas o estilo também ele é religioso. Por quê? Porque ele projeta para a obra de Jesus, né? Que faz aquela leitura cósmica de como foi necessária a vinda de Cristo e como foi necessário ele morrer a fim o quê? De que a salvação viesse a ser oferecida e a futura restauração do mundo também, que ela se tornasse projeto de Deus, que foi perdido de forma instantânea lá no Jardim do Éden. Então, aqui nós temos uma obra que ela tem o tema religioso e estilo religioso. E essa fica fácil de analisar. Mas a nossa missão é tentar fazer essa correlação lá nas três que eu citei. E, principalmente, eu acho que é o mais útil, que é naquele item 2, que é o tema não religioso, mas que tem um estilo religioso. Isso é, que mostra um fato que é secular, mas quando você olha, você fala assim, gente, esse camarada ele está indo muito além de uma cidade destruída. Olha, que ele está indo muito além do que é uma forma desconexa numa ponte berrando. Mas aí tem uma coisa a mais. Então, eu acho que o nosso desafio é esse, que é nos atermos nas obras de arte que tem o tema não religioso, mas o estilo religioso. Então, que era o ponto que eu queria falar a respeito do Paul Tillich, que é essa forma de correlação e a maneira como nós vamos dialogar com as artes, tá? Eu não sei como que eu estou de tempo ainda, Paulo. Como que eu estou de tempo? Mais meia hora, você acha? Como que tá? 20 minutos? Não estou te ouvindo. Tá, então vamos lá. Mas André, meu microfone estava desligado, fique à vontade aí mais uns 20 minutos para depois a gente poder ter discussão, perguntas e tal, fique à vontade. Maravilha. Tá, então é o seguinte, eu fui aqui na parte mais existencial da coisa, mais filosófica com o Tillich, que está aqui nesse livro, que eu recomendo, que é a Teologia da Cultura. Agora a gente vai cair um pouco na parte mais pé no chão, e que para nós, que somos de uma cultura evangélica mais conservadora no Brasil, vai ficar mais fácil de compreender e aplicar, que é o nosso amigo Rockamaker, que ele diz aqui no livro A Arte Não Precisa de Justificativa. É interessante que eu faça uma releitura dos dois, eu acredito que naquilo que um diz, que o outro se cala e vice-versa. Então, para mim, são leituras que elas meio que se complementam e não se chocam, apesar de ser uma perspectiva diferente, tá? Então, vamos lá. O Rockamaker, eu não sei se eu acertei na pronúncia, porque esses nomes holandeses é com Ricardo Quadros Gouveia, né? Eu não vou acertar como ele faz, né? Que ele ensina um fato histórico que é muito interessante. Ele diz que a arte, que até meados do século XVII, que ela estava vinculada no dia a dia da pessoa, porque ela tinha a ver muito com aquela questão do artesão. Você lembra aquilo que eu falei para vocês? De que a arte que ela está vinculada com habilidade, e até a primeira metade do século XVII, de que você, no caso, encontrava arte na sua casa,
que na sua esquina, que era uma coisa mais popular. Mas aí, com o advento do iluminismo, o que acontece? A arte, que ela deixa de ser usada no dia a dia, ela ganha meio que uma espécie de uma áurea de santidade. E aí que as pessoas falam, não, essa família pobre aqui não vai ter nenhum tipo de entendimento da arte. Então, a arte, que ela é retirada das casas, que ela é retirada desse contexto de artesão, e ela vai para os museus. Nada contra a arte no museu, mas a arte ela se torna meio que uma entidade metafísica, que ela sai do dia a dia, que ela vai abandonando esse conceito do artesão, que faz uma toalha bonita, por exemplo, ou que pinta um quadro familiar e coloca em casa, e ela se torna uma alta cultura. Ela sai da casa, ela sai da praça e ela vai para o Museu do Louvre, por exemplo. E aí, somente quem vai ter acesso à arte, somente as pessoas da elite, aquelas que são habituadas a compreender e entender bem isso, né? Então, que a partir do iluminismo, que a arte, que ela ganha uma áurea de quase uma leitura religiosa e ela sai do dia a dia. E aí o Rockham, que ele pergunta, mas qual é a atitude dos cristãos diante disso? De uma arte, né, que não era mais do cotidiano, que não se revelava mais no dia a dia. E ele diz que, historicamente, de que os cristãos eles abandonam essa arte. E aí a igreja entra naquele gueto que a gente sabe, né? Eu acho que essa é uma frase que eu acho que é sem nenhum sentido, né? Que a pessoa diz, isso é música do mundo, eu falo. É claro que é do mundo, porque eu não estou em Marte, não estou em Júpiter, estou na Terra. Então, mas que essa ideia, né, do cristão, ele se isolar da arte e criar a sua própria arte de gueto, que ela nasce como reação a isso. Isso é, que a arte que ela não está mais em casa, que ela é somente manipulada por intelectuais e, eventualmente, ela transmite valores que nós não concordamos. Então, nenhum diálogo com essa arte e a gente faz a nossa própria arte. Então, essa que foi a forma que a maioria dos cristãos acabou se portando diante de uma arte que não era mais o cotidiano e que agora que vai, no caso, que residir num centro de saber. E aí, o que o nosso amigo Rockham, o que ele nos diz? O que ele incentiva? Que o cristão que ele deve fazer o quê? Que ele deve, em primeiro lugar, se prantear. O que é se prantear? Que assumir a sua culpa, né? Que de ter abandonado a arte. Isso é chorar, que vestir o pano de saco, né? Na linguagem bíblica do Antigo Testamento, que deve chorar, que ele deve orar, analisar o contexto e entrar no mundo da arte. Então, isso é, que assumindo que ele abandonou esse espaço, mas o quê? Que ele fazendo uma autocrítica e que entrando novamente nesse espaço, mas sempre com a ajuda de Deus, mas sempre com o toque do Espírito Santo. Mas aí vem um outro ponto, porque aí existem algumas pessoas que pensam, tá certo, então, que o Rockham, que ele está defendendo que o cristão, que ele volte para o mundo artístico. Aí você fala assim, mas qual é a ideia? Será que é criar uma arte evangélica? Ou será que o fundo da arte é somente evangelizar? Ele diz, não, que a função do cristão na arte secular não é evangelizar, mas é o quê? Anunciar a glória de Deus. Mas como ele vai anunciar a glória de Deus? Simplesmente sendo o melhor artista. Simplesmente fazendo aquilo que Deus deu para ele. Então, não é aquela ideia. Então, ele quer uma espécie de teonomia na arte, né? Os cristãos, que eles tomem o mundo secular e que domingo, vamos pôr no programa do Faustão, de que você vai escutar uma banda gospel. Não. Que pode ser um cristão lá tocando uma música secular, mas que a pessoa vai ver a excelência na arte dele. Então, que a arte que o cristão abandonou, que ela vai ser feita no mundo secular, não com a ideia de evangelização, mas de glorificar o nome de Deus. E isso é feito porque é por meio do esmero, da qualidade. E é interessante que Rockham, que ele diz,
que no caso de Bach. Porque vocês sabem que Bach, que ele compôs vários hinos, né? Eu citei aqui o exemplo que é a Paixão de São Mateus, mas Bach também compôs música secular também. Várias músicas de Bach não tinham tema religioso, mas que até mesmo essas músicas, que elas eram cristãs. Por quê? Porque lá nós temos um cristão que é comprometido, que sempre no final colocava só lhe deu glória, não importando se era uma valsa, se era uma canção romântica, ou se era uma ode a algum príncipe, mas aquela obra secular, ela também era cristã. Por quê? Por causa que ela proclamava a glória de Deus, de que a pessoa escutava a música do Bach, que naquela letra não tinha nada de religiosa, mas ela se lembrava, poxa, esse camarada foi o mesmo que escreveu Jesus, a Alegria dos Homens. E olha como ele se porta de uma forma magnífica também, uma música que não tem nenhum conteúdo religioso. Então é isso que o Rockham diz, isso é, que a arte, que o cristão na arte secular, ele não deve ficar com esse foco de vou fazer uma música gospel para evangelizar, mas que ele deve anunciar a glória de Deus por meio o quê? Da qualidade da obra que ele fez, né? Então, aquilo que ele diz, né? Que a arte cristã não fala necessariamente de Jesus, mas ela aborda Cristo por meio da sua qualidade, que é um ponto que eu acho que é fundamental. E aí nós chegamos aqui no penúltimo pressuposto do Rockham, né? E esse aqui também é bem interessante e que acaba dando vazão ao título do livrinho aqui, que a arte não precisa de justificativa. Que ele diz que a justificativa da arte é que ela é um dom que vem do próprio Deus. Que a arte não precisa se justificar com teorias, mas que ela é um presente e um talento de Deus. E aqui ele dá algum exemplo, né? Que é o caso do ser humano. Que o ser humano ele tem valor não porque ele é bonito, não porque ele é útil para a sociedade, mas porque ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E a tese do Rockham a respeito da arte é a mesma, que a arte, que ela se justifica por quê? Por causa que ela é um dom de Deus. E aqui, de que eu abro um paralelo, de que ele não cita, mas eu não sei qual é, e a confissão da maioria dos irmãos, mas aqui eu vou falar uma linguagem bem reformada, que é aquela doutrina que nós temos da graça comum, né? Que é diferente da graça salvífica. O que é a graça comum? Que é um dom que Deus ele concede para todas as pessoas, não importando a sua religião, a fim o quê? De que elas venham produzir coisas boas. Então, que até mesmo a arte que é feita por um ateu assumido, mas tem qualidade, ela tem justificativa por quê? Porque ela é dom de Deus. E mesmo a pessoa não crendo em nada, que de forma involuntária, ela está louvando a Deus por meio da arte que ela acabou de fazer. Então, que a justificativa da arte é que ela é um presente e é um dom do próprio Deus. E aí, por fim, aí o nosso amigo Rockham, né, que ele vai dando meio que uma espécie de um guia de como o cristão ele deve se comportar na hora de fazer arte. Primeira forma é o talento, que é dom de Deus. Aqui, exemplo. Não vai adiantar nada uma pessoa que acha que pinta, mas não tem nenhuma habilidade com pincel querer pintar. Não vai adiantar nada. Mas ela vai achar um outro dom. Ou escreve muito bem, ou compõe uma bela música. Então, isso é, que achar o seu talento, que é dom de Deus. Achando o seu talento, é você usá-lo com inteligência. E aí vem aquela questão o quê? Que é buscar o aprimoramento. Buscar o aprimoramento. Aí depois, o outro item que ele fala, que é a questão do caráter. Que o artista cristão, que ele deve ter caráter. Mas o que é o caráter aqui? É não se vender aos modismos. Mesmo que a arte dele seja considerada démodé, que não venda, porque aí porque nós temos aquele conceito lá de arte de massas, do Adorno, né? Que é aquilo que dá dinheiro, aquilo que chama atenção. Se ele tiver caráter, ele vai manter aquela arte. Ele não vai mudar. E é interessante que aqui numa parte do livro, né?
ele faz uma comparação entre dois músicos de jazz. Eu vou até citar aqui o nome deles. Um que eu acho que vocês conhecem, que é o Louis Armstrong, né? Que é um famoso trompetista e um cantor de jazz. E aqui, segundo o Rockamer, o Armstrong, o que ele faz? Que ele era um excelente músico, mas ele vai meio que popularizando a sua música, ele vai abandonando a essência de jazz. Por quê? Porque ele queria ser visto, porque ele queria dinheiro. E eles citam que um outro nome, que é o King Oliver Criollo, que tinha uma banda de jazz, que quase ninguém conhece, e que era um músico também muito bom como o Armstrong, mas que não projetou sucesso. Por quê? Porque ele se manteve honesto, porque ele sabia que se ele mudasse a sua arte, e nada contra mudar a arte ela não é estética, não é estática, perdão, mas que se ele mudasse a sua arte só com a finalidade de ganhar dinheiro, que ele não estaria agindo com caráter, ele não estaria agindo de maneira correta. Então, o Rockamer que ele encerra a sua análise dizendo o quê? Que o caráter ele é algo fundamental para o artista cristão. Tá? Não sei se eu tenho mais alguns minutinhos, se eu tiver, que eu queria dar somente alguns exemplos de algumas canções aqui, mas se não, aí vocês podem abrir para as perguntas. O André, você tem mais aí uns 5 minutos, pode ficar à vontade. Maravilha. Então, veja bem, que eu vou usar um pouquinho aqui esse livro aqui do Calvani. Ele tem um capítulo que eu acho que é muito interessante. Uma pena que esse livro aqui eu acho que está fora, que é de catálogo, mas eu acho que no Estante Virtual vocês acham. Ele tem um capítulo que tem esse título: Uma reunião de oração com os titãs. Aí você fala assim, gente, que loucura é essa, né? Então, o que ele faz? Ele vai analisando as letras dos titãs e vai achando esse elemento religioso. Então, eu vou pegar uma aqui, de uma música chamada Filantrópico. Olha a letra aqui. Filantrópico, samaritano, generoso, tão humano, acumulando raiva e rancor. Altruísta, complacente, caridoso, tão gente, acumulando raiva e rancor, amando ao próximo, dizendo a verdade, se arrependendo e dando a outra face, acumulando raiva e rancor. Gente, o elemento religioso aqui está nítido. Até mesmo com uma citação bíblica, se arrependendo e dando a outra face. Isso é, gente que se julga muito bondosa, que ajuda, mas que só acumula raiva e rancor. Aí casa com aquilo que Paulo diz, né? Que ainda que eu fale a língua dos homens, que eu dê a minha vida, mas se não houver amor, isso de nada vale. Então, note, que é uma letra dos Titãs, um grupo que não tem nada de cristão, que toca no dedo da ferida da hipocrisia religiosa. Gente filantrópica, gente que se julga samaritana, mais uma citação bíblica, mas que no fundo só age com raiva, com rancor. É uma espécie de autojustificação, né? Se arrependendo, dando outra face. Olha, de que eu dou outra face, mas só para fazer um teatro. Mas lá no fundo, o rancor e a raiva, que eles vão se acumulando. Eu passaria aqui com vocês a manhã inteira citando vários outros enxertos aqui, por exemplo, algumas poesias do Vinícius de Moraes, que tem um elemento religioso muito grande também, né? Só que agora, né, que eu tinha 5 minutos, acho que tenho só mais 2, né? E não vai dar para formular algo mais profundo em 2 ou 3 minutos. Então, eu termino aqui a minha exposição, espero que tenha sido no mínimo mediana e que Deus abençoe vocês. Estou aberto agora para as perguntas. Ô, André, muito obrigado aí pelas suas colocações, assim, muito legais, dá para se pensar em bastante coisa,
dá para se questionar aí muitas coisas, muito legal. Eu mesmo já teria pelo menos umas 2 perguntas, mas eu não vou fazer, vou deixar aí que as pessoas que quiserem perguntar, façam um sinalzinho aí com a mãozinha. O Zé Antônio já fez a sinalização aí, e o Paulo Cândido também. Então, eu vou anotando aqui as pessoas que querem fazer perguntas, e aí a gente vai conversando, e vai, assim, Nemias também. Então, gente, eu estou anotando aqui, eu vou deixar a minha pergunta por último, beleza? Então, vamos lá. Zé Antônio, você. Bom dia, graça e paz. Dia. Muito boa, muito oportuna a sua palestra. Eu diria até libertadora. Quando fui alcançado por Cristo, eu fui alcançado numa comunidade bastante fundamentalista e que fazia aquela dicotomia, né, muito firme, né, entre o que é santo e o que é profano, né? Santo é tudo que está na igreja, o que diz respeito... Peraí. Zé Antônio, gente, tem um microfone ligado aí, por favor. Desliguem todos os microfones. Aí, beleza. Vamos lá. Continue, Zé Antônio. Então, retomando, Santos diria tudo que dizia respeito à igreja, só os louvores da igreja. Eu lembro que eu passava em frente da televisão, olhava e depois pedia perdão, né? Eu dormi durante 5 anos de calça comprida, né? Mas aquilo que havia acontecido em mim era algo tão espetacular que eu estava disposto até passar por tudo isso. Depois a gente vai, sabe, lendo as escrituras e conhecendo outras pessoas, e a gente vai abrindo um pouco a mente, né? E aí a gente vai se libertando, né? Então, assim, muito bacana. Você falou dessa questão da correlação do Tillich, né? Eu vi o John Piper também falando assim, como assistir o Senhor dos Anéis para a glória de Deus, né? Paulo diz, tudo que fizerdes, né, façais para a glória de Deus. Aí ele fala assim, como assistir, então, o Senhor dos Anéis para a glória de Deus? Eu acho que ele entra exatamente nessa questão aí do Paul Tillich, fazer essa correlação, você ter contato com aquilo, mas saber extrair daquilo alguma coisa boa, né? A minha pergunta é o seguinte, de alguma forma eu acho que você já respondeu em toda a sua exposição, mas muito embora a cultura ela não precise de justificativa, eu acredito que ela precise de fundamento, né? Então, nós que somos cristãos, para nós, quais seriam os limites da cultura? Eu acredito que ela não tem justificativa, mas ela tem fundamento. Aquilo que a gente costuma dizer do belo, do bom e do verdadeiro. Porque, apesar de que a gente não precisa se utilizar da cultura para fazer um evangelismo, no entanto, a gente continua sendo cristão se utilizando da cultura. E isso deve ficar muito claro. Porque se a gente perder também essa noção de que a gente é cristão dentro da cultura, a gente não correria o risco também de descambar por outro lado, né? Então, assim, na sua opinião, quais seriam, então, os limites para a cultura nessa visão de que nós somos cristãos? É o seguinte, ótima pergunta. Em primeiro lugar, agradeço o seu feedback, tá? É uma coisa que eu sempre falo, né? Na hora que a gente lê qualquer coisa, e aí que vale não somente para a teologia, né, mas para qualquer outra forma de saber, que a gente não deve meio que ser uma espécie de uma fita cassete, né, que você gravava e só repetia, né? Então vamos supor, aqui no caso, no livro do Rockamaker, que ele cita somente o quê? Que a arte, que ela não deve ter um foco evangelizador, mas para a glória de Deus. Mas eu não excluo também a questão da evangelização. Isso é, que a forma, né, ele não diz aqui, mas a forma que eu interpreto é o quê? Que é muito salutar que o cristão, que ele se envolva na arte secular, sem tocar nem sequer o nome de Deus. Mas isso não proíbe que ele faça uma boa arte, também com finalidade que é evangelística, porque senão, gente, a gente vai ficar só pregando, não vai usar um teatro, ou não vai usar um livro, entendeu? Então, o que eu penso? Aqui ele não toca nesse ponto.
mas eu acho que uma coisa não exclui a outra, entendeu? Então, que a arte, que ela pode ser usada, sim, com foco evangelístico, mas não com aquele extremismo, isso é, que a arte ela só serve somente para evangelizar. Então, que eu vou fazer uma peça de teatro, e essa peça tem que ser o quê? Que obrigatoriamente uma peça evangelística. Se eu falar de um tema secular, como amor, por exemplo, ou alguma crise humana, não cabe. Então, o que eu penso? Que nem cair nos extremos, como você disse, né? De descambar somente para a arte secular, e a única forma que você vai mostrar que é cristão, que você vai orar antes de entrar no palco, mas você é uma outra pessoa, mas nem cair no gueto, né? Que é usar a arte somente para o que evangelizar. E agora a questão do limite, você pegou num ponto bem pesado e bem nerválgico, né? Mas aqui que eu penso, é claro que o limite eu acho que é uma coisa muito subjetiva, mas existem algumas pessoas que acham que o cristão, na hora que ele faz arte secular, que ele deve somente mostrar o belo do mundo. Só que eu também vejo pelo outro lado. Por quê? Porque o mundo não é belo, infelizmente, do jeito que ele é. Que é claro que nós acreditamos que quando Jesus voltar, que ele vai restaurar o céu e a terra, mas o ser humano e o mundo, ele é ambíguo. Então, eu acho que o cristão, na hora que ele faz a arte, que se vier secular, que ele deve mostrar o belo, que ele deve mostrar a esperança, mas ele deve mostrar o negativo também. Por quê? Por causa que a nossa vida é assim, porque nós estamos em pecado ainda. Então, No uma caso, arte... seria a verdade, né? O destaque para a verdade, né? Exatamente, uma arte que fala até brincando, né? Que meio que cria um mundo dos ursinhos carinhosos, né? Como, olha, não existe preconceito, não existe doença. É uma coisa que é um pouco alienante, né? Inclusive, faz uns 10 anos atrás, tinha uma peça lá em São Paulo que fez muito sucesso, chamado O Livro de Jó, que era uma peça que era feita num hospital. Deixa eu ver, que era num hospital tipo de pacientes terminais em câncer. Então, que era esse o cenário todo. Era Jó que acabava tipo, de ser meio que transportado para um hospital com pessoas com metástase, já com pessoas morrendo. Então, veja, que é feito um diálogo entre aquilo que Jó, que ele vivenciou, e meio que foi projetado naquela situação. Então, que a minha ideia é essa que eu penso. A arte cristã, que ela serve para o evangelismo, sim, mas ela não deve ser só isso, né? E que ela deve mostrar o belo, a esperança do mundo, isso é, tipo, o amor entre o homem e uma mulher, a beleza da criação, tudo isso, mas deve mostrar também o nosso lado lúgubre, porque a vida tem isso. Agora, a questão do limite, né? Aí eu acho que ele cai muito num ponto subjetivo, são critérios estéticos, ou são critérios éticos, né? Que é aí que a gente passaria a manhã inteira, né? Aqui citando se é lícito, por exemplo, você fazer uma peça com uma criança de 9 anos, uma peça com teor erótico. Então, aí é algo que vai além da teologia, né? Algo que mexe com a ética, é algo que mexe até com leis, inclusive. Então, eu acho que é um escopo muito delicado, mas eu entendo a sua pergunta e entendo a sua preocupação. Eu acho que isso seria até um tema para uma palestra 2, um revival, né? Mas eu não sei se eu te esclareci alguma coisa agora com essa minha resposta. Não, excelente, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Agora é o Neemias. Neemias, você. Bom dia, professor André. Obrigado aí pela iniciativa da TPM. E o tema de hoje, para mim, é um tema bastante interessante. E aí, pensando na questão da espiritualidade, teologia e espiritualidade na arte, né, ou arte na espiritualidade, uma das coisas que eu percebo quando a gente fala de espiritualidade é que a gente parece que afastou um pouco da contemplação, né, no sentido de observar, ver as coisas. Então, parece que a gente já não tem mais aquela capacidade de contemplar o que é belo, seja através do visual, né, da arte, da pintura, da escultura, ou
da música, né, da audição, né, e a gente que às vezes parte para essa não observação do belo, não percebe que a arte ela está presente, inclusive, na própria Bíblia, que a gente utiliza como fonte da nossa espiritualidade, né? A habilidade que os escritores bíblicos tiveram para escolher as palavras, como desenvolver todos aqueles temas, metáforas, figuras, enfim. Como o senhor vê essa questão da não contemplação na nossa espiritualidade e se, nesse caso aqui, na minha linha de raciocínio, se existe alguma coisa a ver, né, esse fato da gente não conseguir mais extrair da arte, seja escrita, falada ou em forma daquilo que a gente vê, né? Eu sou de BH e a gente tem próximo aqui em Congonhas lá as obras de Aleijadinho. Então a gente tem os profetas de Aleijadinho. Então a gente, por exemplo, ninguém fazendo uma leitura teológica, por exemplo, daquela obra de arte, né? Embora muita gente vai dizer que ela tem um cunho religioso, mas ela não tem só um cunho religioso, ela tem um cunho político e etc. E os evangélicos, de algum modo, têm uma certa rejeição. Por exemplo, você não vê pessoas indo para ver essas obras e fazer uma leitura bíblica e teológica dela. Como o senhor vê essa questão? Agradeço a sua pergunta, o seu feedback. O ponto que você tocou foi muito interessante. Aí eu vou voltar de novo para o Paul Tillich, né? Que é a minha base aqui de referência na questão da arte e da teologia. O Tillich, ele foi muito influenciado pelo romantismo alemão. Qual era a ideia do romantismo? Aqui não tem nada a ver com a questão do romance, né? Mas uma das ideias básicas do romantismo era meio que se chocar com aquela ideia de racionalidade plena. Não ser contra a racionalidade plena que surgia com o iluminismo, mas o quê? Mas valorizar a questão da intuição e a própria natureza. Então, os românticos alemães, eles tinham muito aquela questão o quê? De sair sábado num bosque, na Floresta Negra, e ficar olhando aquelas coisas, e o Tillich tinha muito disso. E essa questão da contemplação e da matéria, ligado com a espiritualidade, é algo que é muito vinculado à tradição luterana. A maior prova disso é que a doutrina luterana da Santa Ceia, que eles não gostam do termo, né, que é chamado de consubstanciação, o que ela ensina? Que o pão e o vinho, que eles continuam sendo pão e vinho, isso é, não é igual na Igreja Católica Romana, que eles se transformam, mas que sem mudar a substância, que o corpo e o sangue de Cristo estão lá. Então, isso é, que é uma tradição protestante que vê a matéria, por sinal a contemplação, de uma forma bem positiva. Um outro exemplo é que no Brasil nem é tanto comum, mas se você for numa igreja luterana na Suécia, na Dinamarca, até na Alemanha, você vai encontrar um monte de imagem que vai até chocar vários evangélicos no Brasil. É claro que não tem aquela teologia romana da veneração, mas a imagem está lá. Qual é o motivo? Porque que eles mantiveram essa ideia que a contemplação é uma forma de você meio que renovar a sua espiritualidade. Eu vou fazer que a minha meia-culpa como reformado que sou. Já a tradição reformada, ela é muito mais iconoclasta com isso. Ela tem aquela ideia o quê? Que a espiritualidade é focada na palavra. E até uma frase, né, que eu achei interessante, que se falava que a igreja que John Knox pregava na Escócia, que eram 4 paredes e um sermão, isso é, que eram 4 paredes caiadas, um púlpito no meio e um sermão. Então, isso é, que ao invés de se valorizar a cultura da contemplação, de você olhar um vitral, de você olhar uma beleza da criação, né? Você só valoriza a fala, o sermão. Mas aí cai num ponto interessante que você falou, que a própria escritura também, que o próprio texto, que ele é uma obra de arte, porque lá você vai encontrar poesia,
você vai encontrar uma crônica, você vai encontrar um relato histórico, né? Mas a nossa tradição reformada, e que acaba piorando com o puritanismo, né? Ela tem uma certa aversão à questão da contemplação. E que é interessante aqui que nesse livro Calvani, ele cita uns 2 pontos, né? Que tem a ver com a nossa tradição. Que ele fala que João Calvino morava em Genebra, ele tinha aquela visão maravilhosa dos Alpes suíços. E ele nunca escreveu nenhuma linha sobre os Alpes suíços. Isso é, um teólogo que falava que era tanto da glória de Deus, mas não conseguia olhar aquela beleza e falar, olha, aqui os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não. E aí ele cita um outro reformado também, que é o Calbart, que morava na Suíça também, e nunca escreveu nada sobre a natureza. Então, eu acho que, no nosso caso, tem a ver muito com a influência reformada, que é piorada com o puritanismo, que é mais ascético nesse ponto, né? E aí depois com essa cultura evangelical, que aí acaba empobrecendo tudo. Então, é essa a leitura que eu faço, que a nossa espiritualidade ela é muito focada somente o quê? Na verbalização, né? Que é uma forma de arte também, como você falou, né? Mas que esquece o resto. Porque se você analisar, um bom sermão é uma obra de arte, né? Como é um discurso, uma retórica, uma homilia é uma obra de arte. Mas o nosso caso, que praticamente virou isso. Eu vou te dar um outro exemplo, que é a questão das arquiteturas de igrejas no Brasil. É claro, a gente sabe, né, que existiu um momento histórico, que quando o protestantismo entrou no Brasil, que a igreja não podia ter forma de templo, então tudo isso a gente sabe. Mas, gente, isso já passou mais de 100 anos e a gente continua construindo o templo e, na maioria das vezes, uma feiura que é assustadora. E veja bem, aqui eu não estou defendendo um estilo, não, é somente o gótico ou somente o barroco, não. Eu moro aqui perto de Brasília. Brasília não tem nenhum sentido você colocar uma catedral gótica numa cidade que é de 60. Então, que a arquitetura moderna, que é capaz de fazer um prédio, né, que expresse o simbolismo divino. Mas a gente não está nem aí com isso. A gente quer fazer uma coisa que é funcional. Por quê? Porque não dá espaço para a cultura da contemplação. Não dá espaço. Aí eu vou dar exemplo para vocês. Na minha denominação, a IPI, ela tem uma igreja lá em Londrina, a primeira IPI de Londrina. E lá fora, você olha, que é um templo gótico lindo. E antigamente, como que era lá dentro? Que era um templo simples, mas com cara de igreja, aquele formato que eu chamo de puritano padrão, né? Com os bancos, o púlpito no meio, aí tinha uma rosácea. Eu não gosto muito disso, mas tinha uma cara de igreja. Mas o que eles fizeram? Que eles simplesmente, demoliram tudo que tinha lá dentro, fizeram um palcão com um monte de bandeiras de vários países do mundo, enfiaram um púlpito de acrílico, tiraram os bancos, colocaram os sofás. Eu imagino que só não demoliram lá fora por causa que a estrutura já estava lá e ia ter um gasto muito grande, mas isso que o pouco de simbolismo que tinha, que eles acabaram jogando no chão, o quê? Com essa ideia do pragmatismo, né, de querer fazer uma coisa moderna. Então, isso que no nosso caso, que é claro, né, que há exceções. E aqui no Brasil, porque lá fora você vê várias igrejas presbiterianas reformadas nos Estados Unidos, no Canadá, na Escócia, que já não tem mais isso, que acordaram para isso, né, e acabam valorizando essa questão da contemplação. Mas aqui no Brasil, somado com esse tipo antigo de calvinismo, com o puritanismo, no caso com o anticatolicismo, como você falou, porque, poxa, você vai fazer um culto em uma cidade que tem imagens de profeta na frente de uma igreja barroca, que é vinculado àquilo que de mais tradicionalista tem na igreja romana, então isso é quase que anátema, né? Então, aí soma com tudo isso. E aqui no Brasil, eu acho que também que essa questão do anticatolicismo, que também é um pouco não, né? Tem muito mau gosto. Então, é essa a leitura que eu faço. Não sei se respondi. Bem respondido. Muito obrigado. Agradeço. Paulo Cândido, é você? Paulo Cândido, é você?
Pode ligar seu microfone. Liga o microfone. Bom dia, pessoal, colegas. Que bom ouvi-los. Bom estar aí nesse empenho teológico de leitura aí. Valeu, André Oliveira. Bem oportuno, bem oportuno. Eu acho que aguça a nossa mentalidade aí na busca da arte. Eu gostaria de fazer alguma colocação, talvez vai somar o que você falou. Paulo, eu estava em Moçambique, adentrei uma casa até de uma família nobre e fiquei impressionado de ver a arte do indivíduo. Mas cada expressão daquela arte, eu percebi que havia uma fala, havia uma angústia, havia expressão assim de dor. Em cada arte havia expressões assim de sofrimento, de busca de mãos estendidas, e eu fiquei até eu caí de cama, fiquei com febre, eu pensei, eu peguei uma malária, mas a expressão era tão forte que impactou-me. Logo pela manhã, eu procurando a família, eu perguntei, quem é o autor? Quem é o autor disso? E ele era um irmão do presidente, eu não me lembro quem era o presidente na época, e era a casa da mãe, e o pessoal falou assim, é o fulano de tal, irmão do presidente, e ele se suicidou. Aí eu percebi que havia, na arte dele, havia um clamor, uma busca, ele estava em desespero. Então, acho que aí é uma chamada para nós, que a leitura da arte, ela não deve estar só no estético, no belo, mas a gente ter essa sensibilidade e o discernimento, qual tem sido a fala. Né? Assim como você está nos fazendo essa chamada para o secular, para fazer leitura, me faz lembrar bem do Toquinho Vinícius, ali na parceria deles, que eu percebi essa fala e percebo. Eu acho que também, de outro lado, até essa música aparentemente brega, que o Sabor de Mel e outros, talvez está sendo uma fala para nós, para a gente ler, com uma crítica ali, para a gente ler e saber o que está atrás, porque eu percebo que há seguidores destas falas. Então, a gente pode também fazer leitura, né, André? Agora, eu estava pensando, aí vem a pergunta, André, diante de tudo isso aí, mas antes da pergunta, me fez lembrar agora também, vocês lembram o período, talvez, não sei pela idade de alguns, mas a maioria aqui talvez, na época da ditadura. Na época da ditadura, eu lembro dos cânticos. Ali, por exemplo, era um cântico estilo militar. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus. Marchemos todos e louvemos ao Senhor. Vocês percebem o paralelo em que a igreja tem junto a história, né? E assim a gente vê, tanto na Igreja Católica, nas imagens, a busca da metáfora, da mãe, do pai, do padroeiro, do patrono, etc. Aí vem a minha pergunta, talvez, como você vê nessas suas leituras a pessoa do próprio Cristo? Como você o vê nesse entendimento, se ele faz, ou se ele tem essa própria forma, temática ou estilo, ou a busca dele? Você conseguiu ver também essa leitura, como Jesus via, o olhar dele, se era também nessa perspectiva da arte? Ótima pergunta. Em primeiro lugar, só queria fazer só uns 2 adendos, né? Que essa leitura que das canções militarizadas na igreja, elas estão voltando agora, né? Que quem tem ouvidos ouça, né? Não só as canções, mas com uma postura, né? Mas que, se Deus quiser, vai passar. O segundo ponto que você falou, que eu achei interessante, essa questão da arte que mostra angústia, como eu falei, que tinha a ver com suicídio, é uma coisa que me lembra muito algo que aconteceu na Alemanha nazista. Por quê? Por causa que Hitler, que ele se achava um artista, né? Ele era um pintor frustrado, né? E ele queria criar uma arte alemã. O que era a arte alemã? Era uma arte que só mostrava o belo, né? Então, aqueles corpos, inclusive tem documentários que você acha no YouTube, que você vê a figura daqueles homens arianos fortes, queria com o nariz alongado, com aquela força toda, aquelas paisagens bucólicas, daquelas moças loiras correndo. Então, era um mundo que não existia. E a arte degenerada, que era a arte judia, era aquela arte que era moderna, né?
que mostrava um mundo sem forma, um mundo desconexo. Aí bate com isso que você falou, é aquilo que eu disse. A arte ela deve mostrar a realidade, não somente o belo deve ser mostrado também, mas o outro lado, como você deu agora um exemplo empírico, né, de um suicídio familiar que foi retratado naquilo, como as pessoas vão falar, nossa, mas que mau gosto, mas como colocar aqui nessa casa uma figura assim, com uma expressão de dor, com o braço levantado, coloca uma tela com um passarinho, ou uma cena bucólica. Volto a frisar, nada contra, isso tem seu espaço também. Mas a arte que ela serve para isso, né? Então, eu acredito que nesse seu exemplo você captou bem aquilo que eu disse a respeito do limite da arte, porque tem gente que pensa que para a arte ser cristã tem que ser somente uma arte que a gente chama de up, para cima. Mas não, mas a natureza humana não é up, ela é dual, né? Ela tem o seu lado bom e o lado ruim. E eu acho que a arte que ela tem que acabar mostrando isso, né? Agora, a respeito da sua pergunta, não sei se eu entendi direito, eu vou responder, mas se a minha resposta não te satisfazer, se formula de novo a pergunta. Se Jesus Cristo, no seu ministério, se ele teve essa visão de arte, que é essa pergunta, creio que sim. Mas aí a questão não seria nem tanto a arte, mas a cultura. Por quê? Porque na hora que Jesus, que ele vai contar as suas lições, ele usa a parábola. E a parábola, o que era a parábola? Era uma história que era retirada do contexto. Então, veja, é aquela ideia que eu vou me fazer compreensível de acordo com a minha cultura. Porque, exemplo, Jesus, né? A gente não sabe muito sobre a formação dele, mas aqui vamos fazer somente aqui um exercício de suposição. Que ele poderia muito bem chegar e falar numa pegada de um discurso grego, de um filósofo. Mas será que um palestino lá da Galileia queria entender aquilo que Jesus falava? Então, não. Então, o que ele pensa? Eu vou me comunicar de acordo com a minha cultura. Então, que ele usa a parábola, que pega elementos do campo, que fala muito de animais. Aí volta com aquilo que o companheiro anterior falou, a questão da contemplação, isso é, que a espiritualidade de Jesus, que falava do reino do céu, mas abordava elementos do cotidiano. Então, os pássaros no céu, mas o trigo que cresce. Então, isso tudo é uma forma, né, que eu penso que era um diálogo de Jesus, não com a arte em si, mas com a cultura. Mas um outro exemplo, na hora que nós vemos Jesus, que ele dialogando com os fariseus e até com Pôncio Pilatos, a gente encontra também alguns argumentos de retórica, não é? Que é aquela questão de que o camarada ele faz uma pergunta e você não responde diretamente, mas joga uma outra pergunta. Isso era claramente um argumento de retórica, até grego, inclusive, né? De que você lançava uma pergunta, ao invés de responder diretamente, você lança outro. Então, E a retórica é uma arte também, né? Então, que eu penso assim, que havia esse diálogo com a cultura, né? Por meio da parábola, e a retórica. Agora, a respeito de uma cultura mais visual, uma arte mais visual, né? Eu não consigo enxergar, mas é algo que a gente tem que pensar. Mas agora, de antemão, eu vejo isso muito no discurso, com a retórica, e também nas próprias aulas, nas falas de Jesus, que faziam uso do cotidiano, que é uma interação completa com a cultura. Não acho necessariamente porque eu fiz essa típica separação, mas a arte está dentro da cultura, né? Não sei se respondi, mas se quiser se aprofundar, sinta-se livre. Não, eu achei que é importante a gente pensar nisso aí. Eu estava pensando até que ponto os autores que você tem lido, se eles usam a pessoa de Cristo, que tem a nossa referência. Mas eu acho que é por aí, dentro desse raciocínio que você falou, nesse entendimento. Só uma última, talvez, ponderação, André. Quando você falou de Calvino, olhando os montes ali, os Alpes suíços, me veio só um entendimento que realmente fica difícil para a pessoa ver a glória de Deus diante daquilo que se tornou comum, né? Então, para ele era o comum, era o ordinário, o seu dia a dia. Então, ele não tinha uma visão de uma África, talvez, ou de uma Índia, ou de um outro quadro. Então, talvez para nós é uma chamada. Toda leitura precisa ter um paralelo
para você de comparação. Você sabe que é flexível, porque tem um duro, que é quente, porque tem um frio. Então, a racionalidade aí está. Então, talvez, para nós, melhor entender é ver os paralelos, né? Quer seja o secular e o sagrado, entendeu? O belo e o feio. Aí vai... Mas é isso aí. André, muito obrigado, e a todos vocês. Tem sido muito edificante. Gente, nós temos 3 pessoas para fazerem perguntas aí, que é o Silva, a Joyce e o Eldon, tá bom? Eu vou pedir assim, se essas pessoas já tiveram suas respostas contempladas, elas passem para frente. Se forem perguntas diferentes, podem perguntar. Nós temos ainda aí mais 10 minutos para a gente finalizar uma oração, ok? Então, vamos lá. Silva, está aqui como Silva, né? Eu não sei o primeiro nome, viu, Silva? Adilson. Seu nome. Adilson, valeu, Adilson. Então, é bom Rapidão, estar aqui com vocês. Lá. Isso, vou entrar, quero ser sucinto com a minha pergunta, bem rápido. De uns anos para cá, a igreja tem mudado muito o cenário, né? Hoje a arte ela é mais pirotécnica, ela é voltada mais para as luzes e, enfim. Há pouco tempo eu vi um pastor reformado falando sobre os elementos do culto e reprovando essa estética da igreja pós-moderna. O que você acha sobre isto? Você acha que existe alguma arte nessa... Você falando de arte de uma maneira primitiva, de uma forma primitiva, nós falamos de pintura, falamos de poesia, né? Falando aí a arte numa perspectiva teológica. Hoje, o que a gente se vê nas igrejas, existe algo que deve ser removido, que você entende que é profano, ao invés de ser sagrado, porque se trata dos elementos do culto, se trata da estética de uma igreja. O que você acha da igreja hoje? Essa mudança, a igreja toda pintada de preto, né? Aquele povo dançando na frente, as músicas, eu como músico, eu tenho visto que a música tem mudado muito, é lógico, a arte não é estática, né? Ela muda, ela é mutante. O que você acha da igreja hoje pós-moderna dentro do assunto que você abordou? Olá, tudo bom? É o seguinte, que eu gostei muito da sua pergunta porque ela foca na liturgia, que é um assunto que eu gosto bastante, é uma forma de arte, né? Que é a arte de louvor a Deus. E aí que eu recomendo para vocês um livro que é daquele filósofo canadense, que é o James K.A. Smith, que é o primeiro livro da trilogia, né? Que é Teologias Culturais, né? Que ele fala muito sobre isso. Então, olha, que eu respondo já de antemão que a parede preta é horrível, né? Que é uma coisa que não me desce, que não bate, né? Mas o que eu penso? É o seguinte, o culto ele tem uma estética, ele tem uma arte. Mas aí eu quero fazer eu vou dar meio que uma de advogado do diabo, que geralmente as pessoas que criticam esse estilo de culto não oferecem absolutamente nada. E aonde que eu vou querer chegar? Porque se você pegar uma igreja reformada padrão no Brasil, aquela bem tradicional, a gente vai ver um culto com uma pobreza, olha, muito grande. Então, o que é o culto geralmente? É uma oração de abertura, aí você canta os 2 hinos, aí você tem um aviso, coleta, sermão de 40 minutos, bênção apostólica, e acabou o culto. Então, isso alguns elementos que são fundamentais até no culto reformado, mas que no Brasil, que não entraram por causa do anticatolicismo, como é uma litânia, oração do Pai Nosso, afirmação de fé como credo, que são elementos que acabam enriquecendo o culto, e não é necessário fazer isso fechado, por quê? Porque você pode fazer isso tudo de uma forma contextual e de acordo com a cultura local. Então, isso que às vezes, as pessoas elas criticam esses shows, e eu critico também, mas faz aquilo que eu chamo de culto-aula. É uma coisa que é cansativo, né? Um sermão muito bem elaborado, expositivo, verso 1, 2, 3, 4, maravilha, você sai muito bem alimentado. Mas a questão do místico, a questão do sentir, é uma coisa que não existe, né? Então, isso que eu concordo com a crítica, né? E essa questão não é nem uma crítica à modernidade,
mas é uma modernidade que traz valores hedonistas e consumistas, né? Então, olha, não é porque tem uma dança, por exemplo, mas qual é o propósito da dança? Mas aonde se encaixa? Se você conseguir encaixar na liturgia, maravilha, ótimo. Mas se for dançar por dançar com as meninas, tipo lá com uma roupa branca, com uns lencinhos, aí piora tudo com a bandeira de Israel atrás, é uma coisa que não tem nada a ver. Então, isso é, se a pessoa, se ela conseguir explicar e encaixar, vamos supor, o momento do culto, que é o culto de primícias, lá no Israel antigo as pessoas dançavam. Então, olha, que nesse momento você explica. Mas você fazer essas coisas só por fazer é algo que acaba meio que deturpando o sentido do culto. Mas eu me atenho na primeira parte, que é necessário que a igreja brasileira que ela passa por uma renovação litúrgica. Não ficar copiando a liturgia do século XV e XVI, mas não jogar fora isso e dialogar com a nossa cultura. Vou dar um exemplo. Eu sou pastor da IPI do Brasil. E a IPI ela tem um manual do culto que é muito bom, mas não é de uso obrigatório, por causa que a igreja reformada não é a igreja anglicana, que tem um livro de oração comum que você é obrigado a usar. E, infelizmente, uma boa parte nem usa, né? Ou só usa na hora do batismo, profissão de fé. Mas eu comecei meu pastorado em Belém do Pará, na primeira igreja. E era uma igreja que fazia o culto de acordo com o manual, com tudo isso que eu te falei. Tinha afirmação de fé, tinha Pai Nosso, as 2 leituras do dia. Você fala assim, nossa, mas que coisa, mais é do século XVI. Mas na hora da música, e o pastor era músico, o que ele fazia? Que ele pegava os hinos do inário, ele fazia uma roupagem que no ritmo de carimbó, que é o ritmo da terra do Pará. E aí chegava um momento até que tinha até umas dancinhas lá, e cabe. Por quê? Por causa que é o contexto da cidade, que é a cultura paraense, que é o carimbó, mas você conseguiu encaixar aquilo na estrutura. Mas fazer isso, que a gente chama de worship, né? E aí eu não vou citar nome, mas vocês já vão até saber, várias igrejas, né, que fazem aqueles shows enormes, aqueles mantras, eu te amo, Jesus, te amo, te amo, te amo, te amo, meia hora. Aí é uma coisa que, para mim, não tem nexo, que é reprovável, não por ser moderno, mas porque não diz nada. Mas tem que... Isso aqui, no caso, que tem que apresentar outro lado também, porque ficar que é só com culto-aula, ninguém aguenta. Com certeza. Não sei se você muito obrigado. Perfeitamente, muito obrigado. Vamos lá, gente. O Eldon e depois a Joyce. Alô, estão me ouvindo aí, Paulo? André? Beleza, Eldon. Beleza. Bom dia, pessoal. Bom dia aí, pastor André. Assim, a questão da arte não é muito a minha praia, não, entende? Mas eu queria tirar uma dúvida com você. Por exemplo, você está falando que a arte não precisa de justificativa, ela é um dom de Deus. Aí você falou sobre a graça comum. Aí a gente sabe, né, a graça comum, a possibilidade de pessoas sem esse viés evangélico, né, produzir coisas boas com qualidade. Aí a minha pergunta para você é o seguinte: existe arte que a gente possa dizer que não tem qualidade? Arte ruim? Então, assim, essa é uma primeira pergunta. E só assim para esclarecer aqui, por exemplo, há uns 3 anos atrás, a gente vivenciou aquela polarização por conta daquela arte no Banco do Brasil, no MASP, em São Paulo, se eu não me engano, um museu aí na região de Brasília também, com aquela questão do nudismo, né? Do nu, as crianças tocando os artistas, tal. Então, assim, olhando para uma arte dessa, parece que ela não tem, a forma dela não é religiosa, o tema não é religioso, o estilo não é religioso. Como que a gente, eu acredito assim, que tudo na vida da gente, do cristão, precisa ser para a glória de Deus, não é? Então, assim, eu não uso muito esse termo assim, eu vou fazer tal coisa secularmente. Porque se tudo que eu faço é para a glória de Deus, então minha profissão é para a glória de Deus. Então, como a gente, como cristãos, a gente vai olhar para essas artes assim, né? E a gente viu que essa polarização, por conta dessa arte que a gente viu aí há 3 anos atrás, não criou
um questionamento só dos cristãos, mas a sociedade toda, assim, né, não vou dizer toda, mas assim, no geral a sociedade também questionou esse tipo de arte. Aí como a gente se comporta diante dessa arte assim, que causou tanta polarização na sociedade como um todo? Essa é a minha pergunta. E se existe essa questão, né, da arte ruim, sem qualidade, né? É isso que eu queria que você me explicasse, por favor. Obrigado. Olá, bom dia. Agradeço as perguntas e foram perguntas cabeludas agora. Vamos ver como que eu vou me sair delas. É o seguinte, a respeito da arte, ela ser boa ou não, é uma polêmica que já vem de tempo. Acho que vocês conhecem um filósofo da escola de Frankfurt, chamado Adorno, e ele é um camarada que trabalhava muito com a arte, né? E ele analisava muito a música. E ele tinha, que eram dois termos, a música séria e a música ligeira. O que era a música séria? Era a música clássica, era a música erudita. E a música ligeira era aquela música que era feita só para consumo. E ele tratava isso com desdém. Que acabava considerando como sendo música de qualidade a música séria, que era a música clássica. Só que isso também tem um viés elitista muito grande e é muito subjetivo, porque, por exemplo, é claro que na hora que o Adorno fala de música ligeira, que é a música que não tem valor artístico, que ele está se referindo ao jazz. Que ele diz que o jazz, se você comparar com a música clássica, ele é uma música meramente comercial e que não tem a técnica que um Beethoven tem, que um Mozart tem. Mas só que o jazz depois ele foi ganhando, né, uma complexidade maior, e você pega um escritor marxista, inclusive, chamado Eric Hobsbawm, que ele escreveu a história do jazz. E ele mostra também a qualidade que o jazz tem. E hoje em dia, se você falar com alguém que entende de música, o jazz é considerado algo de alta cultura. Você não vai escutar. É claro que eu não posso generalizar, mas o jazz não é uma música que entra numa comunidade com facilidade. Mas na leitura do Adorno e daqueles intelectuais alemães, lá em 30 e 40, o jazz era uma música de negro norte-americano. Então aí também tem um viés racista um pouco também, que por mais que ele não assuma, né, com um instrumental fácil, que não é tão difícil como o violino, como o alaúde, por exemplo. Então, essa questão de você acabar definindo o que é arte de qualidade ou não, é uma coisa que eu acho que é subjetiva e é complicada. Aí vem a pergunta, mas como a gente vai achar a resposta para isso? Aí eu acredito que o Rockamaker, que ele pode nos ajudar, isso é, que você analisar se a pessoa que se debruçou naquela expressão artística, se ela está fazendo melhor, isso é, se ela faz aquilo com esmero mesmo, se ela se dedica, se ela se aprimora. Exemplo, se é uma cantora, se ela ensaia, se ela compõe, se ela busca uma melhora. Então, não analisando o estilo, por exemplo, funk versus rock, MPB versus sertanejo. Então, que aquelas dicas que o nosso amigo Rockamaker deu, né? A questão do talento, ver se a pessoa se ela tem dom para isso mesmo. A questão de ela se aprimorar, não ficar parada. A questão de ela ser honesta, não mudar o estilo dela somente para ganhar dinheiro. Então, acho que é uma questão que a gente pode meio que usar a fim de mensurar se tem qualidade ou não. Porque se a gente ficar meio que analisando que esse estilo ele é bom e o outro é ruim, além de ser subjetivo, a gente pode cair no preconceito, por exemplo. Agora, a respeito daquela exposição que gerou aquela polêmica, né? O que eu penso? Em primeiro lugar, se eu não me engano, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, que aquelas crianças que foram naquela exposição, que elas foram com os pais e foram autorizadas, né? Então, não era uma coisa que é aberta, de forma generalizada para crianças, né?
Em segundo lugar, eu acredito, é claro, isso é subjetivo, que é uma opinião minha, por isso que eu disse que essa pergunta que era bem difícil, né? Eu acredito que a maldade, geralmente, às vezes, está mais no olhar de quem está vendo aquele negócio, né? Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar algumas, sei lá, tipo umas telas medievais, algumas esculturas, a figura do nu é uma coisa muito presente. Você pega, por exemplo, o Davi de Michelangelo, é um cidadão musculoso e nu. Uma pessoa que ela pode olhar aquela imagem e falar que aquela imagem é um atentado ao pudor, né? Eu volto a frisar, eu sei que tem a polêmica das crianças tocando no corpo, né? E que é um assunto também que vai além da nossa análise, né? Mas também é bom, se eu estiver errado, vocês me corrijam, que eram 2 crianças que foram com os pais, que os pais autorizaram, de acordo com a nossa lei, os pais têm a guarda, né? E são responsáveis por isso. Agora, qual é a ideia que o artista que ele quis passar, que eu também não consegui interpretar direito. Mas a leitura que eu faço é que essa questão que mexe com o nu, com a sexualidade, aí depende muito da intenção que é feito. Exemplo, é um filme pornográfico que ele não tem nenhuma ideia que é de passar arte. O negócio que é fazer comércio com a sexualidade da forma mais bruta possível. Agora, uma cena que contém erotismo em um filme com história do começo, meio ao fim, aí é algo diferente, mas que pode chocar também. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. E alguém já viu um filme chamado Madame Satã? Que é um filme que é estreado pelo Lázaro Ramos, que conta a história que é de um transformista do Rio de Janeiro, lá no começo do século passado. Porque ele era transformista, era homossexual. Várias cenas de homossexualismo acontecem no filme. Que é claro que pode chocar uma pessoa, mas aquilo está de acordo com o contexto, por causa que a ideia é o quê? Que era mostrar a vida do tal do Madame Satã. Então, eu acho que essas questões elas dependem muito da proposta e a leitura que a gente faz. Não sei se eu respondi a sua questão. Só que é polêmico, eu sei disso. Não, tranquilo, André. É que assim, eu fiquei pensando muito sobre isso, que realmente é polêmico, né? Mas, por exemplo, eu tive contato com... Desculpa aí, Paulo, pegar a palavra aqui, mas eu vou ser breve aqui. Eu tive contato com aqueles jovens missionários que eles trabalham com universitários do Alfa e Ômega, cruzada estudantil, e eles evangelizam com música secular, né? Então, assim, eu não me escandalizo com isso, né? Por exemplo, eles foram na igreja onde eu era pastor, uns anos atrás, e eu chamei para eles se apresentarem na igreja, e são músicas seculares. E, por exemplo, eles tocaram a música que o Lulu Santos canta, aquela A Cura, né? E aí, no final, o jovenzinho missionário deu um testemunho de que ele tinha uma doença no sangue, que ele não tinha alcançado a cura, mas ele sabia que na eternidade ele seria curado, né? Mas, assim, tem tipo de arte que a gente não traria, né? Assim, entre aspas, assim, para o nosso meio, né? Então, são essas questões assim que eu ainda não consegui formatar para entender melhor, entendeu? É por isso que eu perguntei. Nem eu também, porque eu tenho várias dúvidas também. Mas foi boa a sua pergunta, porque ela é polêmica, né? E é bom isso. Mas a questão da arte ser boa ou ruim, eu acho que a gente tem que pensar por esse prisma, né? Gente, para a gente finalizar, eu vou pedir para a Joyce fazer a pergunta, e aí depois, Joyce, depois você já faz uma oração para a gente encerrar. A próxima aula, gente, é com a Regina Fernandes Sanches. Ela vai falar sobre a teologia da missão integral. Então, outra aula que vai estar prometendo muito. Desde já, André, muito obrigado mesmo pelo seu conteúdo, pelo que você trouxe para a gente. Mais uma vez, fomos aqui desafiados a pensar fora da caixa. Muito legal. Essa é uma das propostas desse projeto,
Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com a sua abordagem. É uma abordagem desafiadora. A gente tem ideias aí para se pensar, para estabelecer estratégias. Eu nem vou fazer mais minha pergunta, até por causa da questão do tempo, mas a Joyce vai fazer a pergunta e depois vai orar, agradecendo a Deus por esse tempo que a gente teve. Vamos lá, Joyce. Bom dia a todos. Obrigada, André, pela aula, foi incrível. Eu queria te perguntar o seguinte: você falou sobre o anticatolicismo e eu percebo que isso é bem prejudicial para nós protestantes algumas vezes. Eu tenho muito apreço pela arte popular, pelaquela arte que é feita pelas pessoas simples, que é exposta em feiras populares, e tem uma arte que é nomeadamente católica, que trabalha com a expressão da fé. Eu queria saber se existe algum estudo, alguma pesquisa que mostre como é que os protestantes expressam a sua fé através da arte. Existe uma arte popular protestante? Como é que a gente se encaixa nisso? Muito obrigada. Oi, Joyce, bom dia. Agradeço as suas palavras. Então, e aí o que acontece? A gente volta um pouco com aquilo que nós falamos, né? A respeito do problema protestante com a questão da matéria e da imagem, né? Então, que a arte popular protestante, na minha modesta opinião, ela se resume praticamente em 2 pontos: na música, na literatura. Então, a música protestante ela é muito rica. Você encontra vários estilos, desde a música erudita, que a gente chama popularmente como sacra. Eu citei aqui o exemplo de Johann Sebastian Bach, mas existem outros, Handel e tudo mais. Na própria tradição reformada, você tem lá na Suíça e na França a surgindo a salmodia, né, que são os salmos metrificados, que é uma versão protestante do canto gregoriano, é muito parecido, né, que é aquela pegada meia somente com um tom de música, só com um tom de voz. Então, e a música começa, que desde a música clássica, até mesmo os irmãozinhos de igrejas pentecostais, com a sua fanfarra na praça, né? Ou as suas bandas. Então, eu creio que a arte, no universo protestante, que ela é majoritariamente musical, mas que ela passa também por meio da literatura. Então, vamos dar exemplo aqui. Você pega alguns livros como O Peregrino, né? que é um clássico da literatura puritana, que ele fala a respeito da ida de um personagem chamado Cristão ao céu. E ele vai narrando a história de como que é a luta que uma pessoa que ama a Deus e teme, ela vive nesse mundo até se encontrar com Deus. Mas ele faz uso o quê? De várias metáforas, de vários simbolismos. Outro autor que usa isso com maestria é o C.S. Lewis, um anglicano inglês, né? E faz um diálogo muito interessante, até mesmo com a cultura nórdica pagã, porque quando você lê as Crônicas de Nárnia, você encontra muita coisa nórdica, muita coisa céltica, que ele faz uma adaptação que é o cristianismo, e naquele caso o cristianismo de corte anglicano. Então, eu acredito que a cultura popular evangélica ela é baseada na música e na literatura. Mas na literatura também nós somos fracos. Por quê? Porque, infelizmente, agora, né, eu acho que 80% dos livros protestantes eles são livros teológicos, né? Isso é, que falam sobre teologia naquela forma dogmática. Que é raro você encontrar uma novela evangélica escrita que tem um teor cristão. Então, é muito complicado isso. Mas um livro teológico, um livro dogmático, ele também é uma expressão artística, né? Mas, se nós compararmos com os nossos irmãos católicos romanos, ou também os ortodoxos orientais, infelizmente, a nossa arte popular é
muito, mas muito pobre, e, ao menos se tratando de Brasil, eu não vejo uma boa perspectiva. A não ser que Deus levante, né, alguns novos artistas em nossas igrejas, mas já sabendo que vou encarar uma luta muito grande, porque que é um tema tabu, é um tema que é regido por preconceitos, e o momento que nós vivemos, né, infelizmente é um momento, aqui eu não quero entrar em nenhum tipo de polêmica política, nem de preferência por A ou B, mas é inegável que a gente vive um momento no Brasil de policiamento, um momento de, tipo, de averiguação, até mesmo de ortodoxia política, como se isso existisse, né? Então, o artista cristão evangélico que deseja sair um pouco dessa dicotomia entre música e literatura, fazer uma coisa que use mais símbolos, mais a matéria, vai sofrer muita perseguição, mas a vida de um profeta, de uma profetisa é assim, né? Não é abaixar a cabeça e lutar. Não sei se eu respondi. Respondeu André, sim. Obrigada. Eu agradeço. Muito obrigado mais uma vez, André. Suas últimas palavras para depois a Joyce fazer uma oração e a gente finalizar. Então, Paulo e amigas e amigos, eu agradeço muito essa oportunidade que vocês me deram, né? Igual aquilo que eu disse no começo, que eu sou marinheiro de primeira viagem, isso daqui é minha primeira aula de Zoom que eu dou, então, se eventualmente eu falei na didática um pouco, que eu peço já perdão, eu não sou Ricardo Quadros, não sou Carlos Caldas, não sou Longini, que eu falo brincando que são ratos de aula, né? Que são ratos de live. Então, que eu confesso que eu aprendi mais com vocês do que eu imagino que eu ensinei, porque que essas interações, as falas de vocês, realmente foi muito bom para mim. Espero que Deus abençoe vocês. O Paulo está de parabéns. É um projeto muito interessante. E aí, quem sabe, né, a gente cria um instituto, alguma coisa, e vai tocando isso de uma forma que realmente mude um pouco a mentalidade da igreja que está precisando. Então, que eu agradeço às irmãs, os irmãos, ao meu amigo reverendo Paulo, que eu posso chamar agora de meu amigo, né? E que Deus abençoe vocês, tá bom? Um detalhe, porque eu estou lendo alguns pedidos de contato, eu autorizo que o Paulo a passar o meu WhatsApp para vocês, tá? Porque eu não vou conseguir ver isso daqui depois, por causa que eu vou tirar o meu Zoom. Mas aí, Paulo, que vê aí as mensagens, tá? E aqueles e aquelas que pediram contato, aí você pode mandar meu WhatsApp. Eu só peço que a pessoa, quando ela pedir para ser adicionada, que fale, olha, eu sou a fulana e o ciclano lá do TPM, que eu adiciono com o maior prazer, porque é sempre bom conhecer gente nova, gente inteligente, irmão na fé. Tá bom, gente? Um abraço. Valeu, André. Deus te abençoe grandemente. Semana que vem, então, gente, Teologia da Missão Integral com a professora Regina. Você não perca, porque vai ser sensacional. É a única voz feminina aí no nosso TPM, mas ano que vem a gente vai ter mais vozes femininas para ministrar para a gente aqui também. Joia? Joyce, faz uma oração, por favor, e a gente está encerrado. Oremos. Gente, abraço. Gente, abração, viu? Valeu, vai ficar gravado. Vou colocar no YouTube, Adilson, se você abraço. quiser assistir depois. Um grande abraço a todos aí. Abraço, Paulo Deus abençoe. Valeu, Deus abençoe. gente. Grande abraço. Pastor. Valeu, gente boa. Deus abençoe. Abraço, pessoal. Abraço a Deus. Abençoe a todos. Com Deus, gente. Um abraço. Beijo. Deus abençoe.